A ação literária é um patrocínio do Governo Federal, do Ministério de Turismo e da sua Secretaria de Cultura, da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro. Apoio da CAM e da Companhia Torres de Mar, que eu faço parte desde 2002 da sua criação. A literatura, ela mudou a minha história, ela mudou a minha vida. E eu estou assim naquela curva, porque o meu segundo livro eu lancei quando eu tinha 51 anos e quando eu me profissionalizei como escritor, ao lançar o terceiro livro, eu tinha quase 57 anos. Hoje eu estou com 60. Hoje são 10 livros escritos e 7 lançados. E dizer que a literatura foi um marco na minha vida, tem sido um marco. Então o que eu quero falar com vocês é, a gente mudou um pouco um contexto da oficina, porque a gente mandou uma pesquisa, né, conversando, e dessa pesquisa a gente teve muitas respostas, nós tivemos muitas respostas, e aí eu vou aproveitar essas respostas para curar um pouco da dor de vocês e passar realmente a informação que vocês estão interessados em escutar e discutir. Então aquela questão da gente falar do primeiro, ler um capítulo, a gente não vai ter e a gente vai direto para as dores. Agora, de cara, eu vou até antecipar algumas coisas aqui, que de cara, algumas dores, elas podem ser solucionadas só pelas pesquisas que eu tenho aqui. Olha só. Você leu quantos livros em 2020? Em percentuais, tá, gente? Nós estamos falando em 12 meses, né? Nós estamos falando em 365 dias. Nós estamos falando que livros, as pessoas podem entender que livros são 60 páginas, 50, 100 páginas, como 500, 700 páginas. Mas vamos trabalhar e vamos escutar bem isso aqui que eu vou dizer. 33,3% disse que leu em 2020 entre 4 e 6 livros. 25% disseram que foi entre 1 e 3 livros. 16,7% foi entre 7 e 10 e 25% mais de 10 livros. Aí eu vou me aprofundar não agora, mas eu vou chegar onde eu quero com vocês. A gente vai começar a falar das dores que vocês escreveram. Exatamente um ponto fundamental nessa relação que a gente vai ter a partir de agora é porque o índice de leitura é extremamente muito baixo. Por que eu digo isso? Eu fui um cara que eu não tive muito estudo. Eu aprendi o meu mal português na escrita e no falar, lendo muito. Lendo bastante, sempre li bastante. E hoje eu continuo lendo bastante. Então, quando você lê muito, você começa a entender melhor como é que é o mecanismo. Uma outra coisa que eu sempre toco no assunto, eu falo que quando você assiste muitas séries, você também entende muito de como escrever. Nós vamos chegar à frente e eu vou dizer quais são os motivos disso tudo.
Então, se atenderam, tocaram nessa pesquisa que a gente teve, escrita por vocês. As respostas não vieram de outro lugar, não. Veio do grupo, onde a gente montou no Whats para que a gente pudesse entender. Mas vocês não ficarão aqui sem respostas. Tá? A outra pesquisa que a gente tem é que você já escreveu algum livro? Olha só, gente, que é uma coisa engraçada, né? Tá estourando um pouquinho, mas senão eu não consigo ler aqui para vocês, tá? 8,3% sim, e lancei, bacana. Gosto muito disso. Aqui não tem nem percentual, então não deve ter tido nada. É um pouquinho maior, mas não sei por que não saiu aqui. Não, um pouquinho maior. Uns 10% aí. Eu não vou somar isso agora não, senão vou pegar a calculadora. Talvez uns 10%, diz que sim, mas nunca lancei. 16,7% não, nem quero escrever. E 66,7% diz não, mas pretendo escrever. Cara, isso assim foi para mim o bacana. Por quê? Muita gente querendo escrever. Muita gente vindo para cá para me conhecer um pouquinho, conhecer as minhas ideias, conhecer a forma que eu escrevo, a forma que eu posso contribuir com vocês. Então isso que é importante. Mas se a gente voltar na pesquisa de leitura, a gente vai ver da necessidade que quando a gente quer escrever, a gente precisa ler. Mas isso é uma nova história. Vamos falar das dores? E aí a gente vai trabalhando cada um. Antes de falar das dores, eu quero dizer o seguinte: eu sou um escritor novo, por mais que eu tenha 60 anos, eu tenho 10 livros, mas eu fiz uma coisa que eu acho que pouquíssimos escritores fizeram e fazem. E isso é um toque bem bacana que eu quero dar para vocês, pela experiência que eu estou tendo basicamente diariamente com isso. Eu, Omar, não tenho nenhuma técnica para escrever. Nenhuma técnica. Se você falar assim, você aprendeu isso em algum lugar? Não. Tudo que eu aprendi, a forma da minha escrita, foi porque eu leio muito e porque assisto muitas séries. Então, isso complementa uma coisa da outra e vocês vão entender o que eu estou falando. Olha o que eu fiz, gente, isso é coisa de louco. O meu segundo livro foi uma autobiografia, né? Então eu contei a minha história na primeira pessoa e eu contei a minha história toda. São histórias bem pequenas, alguns de uma laudinha, meia lauda, uma lauda e meia, 2 laudas, 3, e várias histórias. Mas e aí foi uma biografia. Eu nunca pensei que eu fosse virar escritor, aliás, não era pretensão nenhuma. Isso foi lá em 2010 que eu escrevi e lancei em 2012. Foi a única editora fora da minha editora que eu tive, né, algum trabalho. Aí veio Pepita na minha vida, que eu escrevi a primeira Pepita 1 foi em 2015, lancei em 2017. A Pepita 1, ela já teve capítulos mais contidos, mais ou menos mais 10, 12, 15 páginas, talvez não chegasse nem a isso, 10, 12 páginas. Só que Pepita, no meio do processo, eu passei a olhar a Pepita como uma trilogia, não um livro só. Então, em 2017, eu escrevi a Pepita 2 e lancei com capítulos mais longos. Capítulos de 25 páginas, 30 páginas.
Quando eu escrevi Pepita 3 em 2018, né? 18, eu escrevi também com capítulos maiores. Aí formei a trilogia. Eu resolvi virar escritor porque em 2017, quando eu lancei Pepita 1, lá na Leitura, aqui no Rio de Janeiro, que tinha no Metropolitano, e não existe mais, eu tomei um susto de ver o número de pessoas que estavam presentes. Assim, é surreal, surreal. E aí, quando o gerente da época da Leitura veio falar comigo, falou: que isso, cara? Eu nunca vi isso aqui. Eu tomei um susto. O Patrick, a equipe toda, tomou um susto muito grande. E dali eu falei assim, foi nesse dia, não foi quando eu escrevi Pepita, eu falei: vou encarar essa carreira. E aí eu comecei a brincar comigo mesmo. Pepita foi escrito uma trilogia, coisa que eu não gosto de ler trilogia, coisa que eu falei que eu nunca escrevi uma trilogia, mas se fez necessário. Começou com capítulos curtos, não tão curtos, né, 10, 12 páginas, passou para capítulos maiores e terminou assim. Depois de Pepita veio o Mensageiro, também escrito em 2019, que é um livro infantil que tem uma ilustração, e foi ele também baseado numa peça de teatro minha. O Pepita também foi baseado numa peça de teatro minha, mas só com um infantil acima dos 8 anos, até os 10 anos, 11 anos. Também ele com capítulos menores, com 5, 6 páginas por capítulo, 7. E aí eu estou testando. Nesse ano também, eu escrevi soviéticos 1950, mas terminei de escrever em 2020, porque eu tinha feito uma cirurgia, fiquei com muitas dores e parei. O que eu fiz com o soviético, gente? Quem já leu James Patterson sabe como é que é a forma dele escrever em todos os livros dele, inclusive com parceiros. São capítulos curtos, bem curtos. Algumas de meia lauda, uma lauda e meia, capítulos mais. Tanto é que soviéticos eu tenho 81 capítulos. Pepita eu tenho 21, 13, 12. Mensageiro, acho que 11 ou 12. Soviéticos não. Ele já veio com um estilo de James Patterson, que aqui no Brasil não é muito usado. Alguns livros, tirando Pepita 1, o Mensageiro, e o meu, lógico, né, foram escritos na primeira pessoa. Já soviético na terceira pessoa. Qual é a diferença? Também foi uma inovação para mim. Por que qual é a diferença? A diferença é que quando você está no meio da história, você anda com a história contando a história. Então a Pepita, eu sou a Pepita. Estou na primeira pessoa, eu vivo a Pepita. Eu vou contando a história, vivendo gradativamente essa história. A alegria, o sofrimento, o desespero, a ansiedade, a preocupação, ou seja, tudo que compõe a relação humana, eu vivo. E no caso da Pepita, muitas das vezes eu tive que parar de escrever para chorar. Inúmeras vezes. Porque é muito denso, você sofre demais com a personagem. E tiveram alguns casos, um deles é uma leitora de Minas, me perguntou como eu consegui escrever, com todo o respeito, ela ainda escreveu dessa forma, eu sendo um cara velho, né, já com netas, como é que eu consegui ter a identidade da Pepita como adolescente. Então, isso quando você recebe de um leitor, essa resposta,
você só podia ter vendido um livro, que já era o suficiente para você ter realizado aquilo que você realizou. Então a primeira pessoa, ela te dá a oportunidade de você vivenciar a história em todos os sentidos. Você vai estar em todos os cenários, em todas as situações. Tanto que quem leu Pepita 1, numa única cena, num capítulo único, que eu coloquei uma outra personagem com o olhar da primeira pessoa também, que nem havia necessidade. Depois do livro pronto, de ter lançado Pepita 3, eu vi que não tinha até necessidade disso, mas foi para eu passasse o olhar dela. Então, quando a gente escreve na primeira pessoa, a gente escreve porque a gente tem uma identificação maior, o público, de uma forma geral, ele se identifica mais com a tua história, porque ele está se vendo também na história, mesmo que você não tenha escrito. Agora, soviéticos, eu quis também inovar, não só inovar no sentido de fazer ele com capítulos curtos, mais pegada, e colocar ele na terceira pessoa. Aí o que acontece nesse momento? Você vai estar em todos os cenários, né? De todas as locações, de todos os ambientes, como você quiser usar essa palavra. Só que você não vai ter o domínio sobre a história como você tem na primeira. E eu digo isso com toda certeza, porque foi uma experiência assim maravilhosa, muito difícil de escrever, porque até então eu tinha escrito Caminhos Percorridos lá em 2001, mas foi uma diversão. Bullying em 2010, lançado em 2012, Pepita 1, Pepita 2, Pepita 3, O Mensageiro, 6 livros, tudo na primeira pessoa. E aí o que acontece? Você está, como eu disse, em toda a cena, em todo o capítulo, mas os teus personagens, eles ditam os seus diálogos, os seus movimentos de uma forma diferente. E isso é interessante, porque essa experiência que eu tive me faz crescer como escritor. Me fez e me faz crescer a cada dia. Aí, ano passado, eu escrevi mais um outro livro, que chama-se Quatro Mãos e um Abraço. Desculpa, gente, para lembrar de vez em quando é difícil. Que eu falo sobre o síndrome de Asperger. E dessa vez eu também fiz uma outra experiência. Isso tudo tem a ver com tudo que a gente vai conversar à frente. Eu escrevi capítulos que cada personagem fala na primeira pessoa, mas cada personagem tem a ótica, a visão daquela cena. Então, cada capítulo é um cenário, é sobre uma certa discussão sobre aquela cena, o que você quiser entender é aquele ambiente, mas cada personagem, ele diz sobre o que ele acha, a visão dele. Olha que barato. É bem diferente do que eu já tinha escrito. Mas por que eu estou fazendo isso? Para exatamente me exercitar. Eu não sou ninguém dentro da escrita. Graças a Deus a gente tem bastante livros em muitas cidades do país. Pepita, Bullying, já viraram paradidáticos. Ano passado a gente tinha
um projeto desenvolver paradidático muito grande, e em várias escolas, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que diminuir. Ou seja, só uma escola conseguiu fazer, o restante não fizeram. E aí, o e-book pode ser que salve um pouco as pessoas nesse aspecto, né, as escolas. Então, as experiências que você tem que ter como escritor, elas são infinitas. Então, eu estou aproveitando esse meu lado de poder, cada hora, escrever de uma forma. Eu tenho mais 2 livros infantis que eu escrevi ano passado, mas são infantis mesmo, de 3 a 6 anos, mas pode ser utilizado para de 0 a 6, ou seja, a primeira infância, né, de 0 a 6. Também uma novidade, não sei se serão lançados esse ano. Então é isso que você precisa entender. A gente precisa se exercitar. Então eu tenho aqui algumas coisas que elas são importantíssimas que vocês possam captar. Eu não tenho técnica, não é isso? Nenhuma. Mas eu criei a minha metodologia de escrita. Quando você escreve para televisão, é uma lógica. Você não escreve nada por nada. Você tem um roteiro a ser seguido. Tá? Tem a escaleta e assim vai embora. Eu não vou falar de televisão aqui, porque não é o caso. Então, quando você escreve para televisão, é um formato. Quando você escreve para cinema, é um outro formato. Quando você escreve para publicidade, é um outro formato. Então, se a gente quer escrever para algum lugar, a gente tem que aprimorar. Eu nunca tinha escrito para programa jornalístico. E quando eu estive na Record, eu tive que aprender a escrever. E não é difícil. Já tem tudo pronto, é só você entender como é que funciona. Então eu não tenho técnica para escrever, mas eu vou passar para vocês a forma que eu escrevo e as formas que foram escritas de cada livro. Pepita 1. Primeiro Pepita eu tirei de uma peça de teatro. Eu escrevi uma peça de teatro que tinha mais ou menos umas 10 cenas, 12 cenas. E quando eu passei para Pepita 1, eu aproveitei todas essas cenas, tá? A abertura dessa cena, que era de 2 páginas, e o teatro você só escreve o personagem e o diálogo. Você não escreve rubrica, praticamente nenhum, tá? Você tem que deixar o diretor criar, o ator criar o seu texto. Sem essa, agora ele levanta, agora ele respira, ele está alegre. Se o texto é bem escrito, não precisa você escrever isso, porque ele vai sentir pelo texto. E aí, quando eu escrevi Pepita, eu falei, bem, eu tenho que escrever outros capítulos. E aí eu comecei a escrever, tal. E escrevi outros capítulos de uma forma... O que eu vou colocar ali? Era tudo de cabeça, nada escrito. Aí eu resolvi botar no papel essas informações. Quando eu passei para o Pepita 2, né? Ou seja, eu não dei o resultado do espetáculo do Pepita 2, do Pepita 1, foi dado só no 3, eu tive que criar toda uma história para desenvolver a Pepita dos 17 anos em diante, que foi até os 26. Aí eu fiz algo que me ajudou muito, gente. Muito. Eu parei e falei comigo assim, o que eu quero trazer para essa história? Aí fui pensando, criei uma régua, botei capítulo 1 ao capítulo 12 ou 13, não me recordo, deixa eu ver aqui, que aí eu te digo com mais precisão.
Daqui é um, Pepita 1, perdão. Vamos para o Pepita 2. Oi. Vamos para o Pepita 2. 12. Então eu criei uma escaleta, tá? De 1 ao 12. E coloquei ali o que eu gostaria que entrasse. Um prazinho release. Eu não tinha história, gente. Eu não tinha um pré-release, eu não tinha nada. Aliás, eu nunca tenho nada. Eu sou bem sincero a vocês. E aí escrevi lá. Eu não vou passar para vocês o que eu escrevi, porque senão eu vou dar spoiler, né? E aí eu escrevi lá, capítulo 1, botei o acontecimento. Capítulo 2, remexi algumas vezes nisso, tá? Tive que mexer para que eu pudesse colocar as situações que poderiam me dar ganchos e situações mais específicas mais para frente. E aí comecei a escrever. Eu tenho uma coisa, eu sou muito metódico, então eu tenho dia e hora para acabar de escrever um livro, tá? Ou uma peça de teatro, ou um roteiro de cinema, o que seja. Eu tenho dia e hora. E geralmente também, gente, eu só consigo trabalhar das 7 horas da manhã ao meio-dia. Eu não consigo pegar a tarde para escrever nem à noite, tá? Então, eu escrevi numa escaleta. Fui escrevendo, fiz aquilo ali e comecei a escrever. Mas Júlio, como é que você tem as ideias? Calma, vamos chegar lá. E o terceiro, que eu tinha que dar as respostas do livro 1 e do livro 2. Por incrível que pareça, o terceiro foi mais fácil. Porque as respostas que eu tinha que dar, eu desenvolvi no terceiro livro. Mas mesmo assim, escrevi lá, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aí eu mudei esse final. Eu escrevi um final, e aí quando eu dormi no dia seguinte eu fui escrever um outro final, quer dizer, mantive esse final, mas escrevi mais um outro final. E um dia antes da minha cirurgia, no domingo, eu tinha que estar no hospital às 5 da manhã. Quando deu a noite, eu fui incomodado com uma coisa e mudei uma coisa que foi fundamental para a história. E aí nasceu a Pepita 3. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu não planejei nada. O que eu planejei foi só cada capítulo ia acontecer alguma coisa. Aí você fala, mas Júlio, mas isso aí é fácil eu fazer, isso é fácil. Não, isso chama-se disciplina de trabalho. Foi a metodologia que eu criei para mim. Eu tenho colegas meus que escrevem seus livros à mão. À mão. Pá, canetinha, papel, está escrevendo, está escrevendo, está escrevendo. Quando ele acaba de escrever aquilo tudo, ele começa a reler aquilo tudo e ele risca, vai mudando, risca, vai mudando, risca, vai mudando. Aí quando ele acertou isso tudo, ele começa a digitar no computador. E aí ele começa mudando, 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 mudando. Aí isso é certo? Lógico, para ele é certo, para ele funciona. E para você, Mar, eu escrevo, acabou. Eu escrevo um capítulo hoje, eu escrevo geralmente um capítulo por dia. Mesmo ele sendo de 10 laudas, ou 30 laudas, ou 5 laudas. Então eu escrevo um capítulo por dia, e no dia seguinte eu faço uma revisão desse capítulo. A história foi montada para mim, eu não mudo. Mesmo que você leia e você fale assim, você podia fazer isso, aí eu brinco, se a história fosse sua, mas a história é minha. Antes de eu escrever para o leitor, eu escrevo para mim. E é isso talvez que choque muito também as pessoas, talvez porque minhas obras sejam muito bem queridas. Porque eu não escrevo para você, eu não escrevo para alguém da minha família,
para meus filhos, para as minhas netas, para os meus amigos, para os meus alunos de teatro. Eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. Eu tenho que primeiro me agradar com aquilo que eu escrevo. E aí o resultado é que geralmente não, eu nunca mexo. E essa obra, quando chega nas mãos de quem tem que chegar, ela é transformadora. Porque eu coloquei todo o meu sentimento ali. Eu vivo as personagens, ou se você quiser dizer os personagens, não tem problema nenhum, porque não é feminino nem masculino. Eu vivo as personagens de uma maneira muito forte. Desde o protagonista, a um vilão, a um que fez uma pequena participação. Aqueles que conhecem algum dos meus livros, alguma das minhas obras, sabem que eu costumo colocar muitos personagens em cena. Muitos. O soviético, eu tive uma experiência diferente, gente. Porque como eu estava escrevendo tudo novo, né? Eu não sabia. Eu queria capítulos pequenos. O soviético, eu sofri um pouquinho. Porque eu comecei do nada soviético. Tinha uma ideia, que era falar da Copa de 1950. E só tinha isso. Falar da Copa de 1950. E aí eu tinha um personagem que se chama Tarciso, que ia desenrolar essa história. Só que Tarciso, ele, em 1970, quando começa a história, ele já tinha terminado a carreira dele e virou um detetive particular. Isso eu estou falando que está no pré-release, tá, gente? Então posso falar. E virou um detetive. E aí as coisas começaram a desenrolar. Acontece o seguinte: o livro eu falo sobre Stalin, eu falo sobre guerra, eu falo sobre a Copa de 70, a Copa de 50, sobre todo um país vivendo dos anos 50 aos anos 70. Eu conto casos reais, né? Eu dou a figura real, o cenário real. Eu falo sobre a Cinelândia da época e coloco todos os meus personagens. Na Copa do Mundo eu coloco o meu personagem, que é fictício, numa coisa real do que aconteceu na Copa. Então, eu juntei, e eu gosto muito de fazer isso, né? Eu gosto muito de trazer para a realidade as coisas. No caso da Pepita, por exemplo, ela tem cidades que existem, ambientes que existem, e o detalhe desses ambientes reais, a forma que eles são, o cenário da forma que ele é, mas penetro com os meus personagens nessas histórias dessa forma. Eu tenho um olhar muito forte sobre isso. De não ter, dentro da minha estrutura de escrita, eu me sinto mais, não é acomodado, mas eu me sinto mais preparado para desenvolver uma história. Mas em 4 mãos e um abraço, a cidade é fictícia. E aí eu fui me exercitar mais. Uma cidade fictícia, uma cidade que com características nenhuma do que você, pelo menos do que eu conheço. Olha que eu conheço muitas cidades, eu já viajei bastante esse país. Cidades que vocês nunca ouviram falar, cidades com 4.000 habitantes, já fomos em distritos com 800 habitantes. Então, estão vendo esse jogo? Vocês estão entendendo esse jogo? Ou seja, voltando lá no início, para dizer o seguinte: ponto 1, você precisa escrever diariamente. Esse bloqueio que você tem e essas ideias para fluírem, você precisa escrever. Então, se você canalizar que a sua escrita é para você
você começa a agir de uma forma diferente. Por que você começa a agir de uma forma diferente? Porque você não vai mostrar a ninguém. Você vai escrever para você. Ou seja, você está se dando a oportunidade de você escrever e de você ler. Esse bloqueio de você mostrar a alguém vai ser quebrado. E você não vai nem sentir. Eu escrevo para mim, tá, gente? Só o Pepita 1, que eu fui escrevendo, e foi uma atriz que trabalhava com a gente, foi nossa aluna, a Vicky. Ela ia lendo toda cada capítulo escrito. Eu vinha para o ensaio, ela parava para ler, porque eu queria um termômetro ali. Eu estava muito inseguro para escrever Pepita, então eu queria um termômetro, não me considerava, e também não me considero esse bambambam, mas me considero um cara já experiente, com 10 livros, com 60 anos, virando escritor aos 56 para 57 anos. Então eu posso dizer para vocês que a minha experiência e a forma da minha escrita, eu brinco comigo, eu faço um jogo. Então eu via todos os dias a Vicky lendo e ela colocando para fora as suas emoções. Eu me lembro que um dia eu deixei ela lendo, eu tive que ir aos Correios, e quando eu voltei, o Patrick e o Júnior que estavam aqui, que ia ter ensaio, o Patrick é meu filho, né? Ele mostrou um vídeo da Vicky, e ela chorando na janela de casa, mas chorando bastante. E aquilo ali me emocionou profundamente. A partir desse livro, nenhum dos meus livros mais foram lidos antes. Eu acabei todo o livro, primeiro a ler era o Patrick, depois era o Júlio, depois a Lara, que é minha nora, e aí eu passava para o meu irmão, que faz todo o meu trabalho de capa, de design, de toda a criação e tal. São os únicos que leem as minhas obras antes. Depois aí vai vender, aí qualquer um vai ler. Então, voltando aqui. Você primeiro, para acabar com esses teus bloqueios, para você ter as suas ideias, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Vamos lá. Você tem que colocar na sua cabecinha, tá? Que você precisa escrever para você. Esquece família, esquece pai, mãe, tio, mulher, filho, esquece isso. Você precisa escrever para você. Nem que você faça um parágrafo por dia. Nem que você faça um parágrafo por dia. Eu até me lembro isso, mas daqui a pouco eu vou fazer um exercício com vocês aqui, tá? E que vai ser bacana. Aí todo mundo vai ter que usar o áudio, tá bom? Que vai ser bem bacana esse exercício. Então, primeiro, esse bloqueio só existe porque você tem o medo, lógico, fica ansioso, né? Você não tem segurança daquilo que você escreve para mostrar a alguém. Então, quebra esse gelo e começa a escrever só para você. Esquece as pessoas. Se você não tiver que mostrar a ninguém, não se preocupa. Você tem que escrever para você. Tá bom? Então vamos lá. Então você vai escrever para você. Aí depois que você escrever para você, vou te dar uma dica que eu faço comigo. Só que eu faço quando acaba o livro todo. Eu escrevo um dia, no dia seguinte eu releio, para mexer em alguma coisinha. Basicamente, eu tenho um problema que algumas palavras eu escrevo depois de tinha que escrever antes, né? Talvez eu não tenha algum exemplo aqui de cabeça para dizer. E algumas palavras, quando eu vou digitar muito rápido, ela come uma letra ou outra, isso não é um problema. Eu sou muito veloz com o meu pensamento. Então, eu sou muito corrigido pelo meu filho e pelas pessoas que se envolvem comigo diariamente, porque o meu pensamento é muito rápido, e aí muitas das vezes eu tenho dificuldade de entender você, porque o seu pensamento é um pouco mais lento, e eles têm dificuldade muitas vezes de me entender, porque eu pensei muito rápido. Então eu fui falando uma frase e já fui dando o resultado final. Calma. Volta, pai.
E aí eu começo. Então tá bom, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso. O que eu consegui é para dar esse balanço no meu trabalho. Eu consigo passar a minha escrita sem ter esse atropelo. Eu queria falar com vocês sobre esse problema desse bloqueio que eu acho não, porque quando você acha você não sabe nada, né? Já vai ao médico, eu acho que você tem isso. Desconfie e saia desse médico. Ele tem que falar assim para você, olha, vamos fazer um exame para me tirar aqui algumas dúvidas. Aí você faz os exames e ele volta para te dar o diagnóstico. Então, meu diagnóstico para bloqueio é esse. Você tem que escrever para você. Você tem que acreditar em você. Então, escreve para você. Eu acabo de escrever esse livro antes de para o meu filho. Eu releio todo o livro. Mas só por reler. Mas não releio logo depois, não. Eu espero uma semana, releio. Aí releio num dia só. Aí chega o meu filho e fala assim, Patrick, está aí liberado para você ler. Tá? E aí o Patrick vai e lê. Então, você tem que fazer isso. Todos os dias, a escrita é fundamental para que você faça um parágrafo. Um parágrafo. Você vai se comprometer comigo, viu? De todo dia, a partir de hoje, você vai parar. No momento melhor para você, tem gente que funciona de hoje. O Jô Soares só funciona de madrugada. Eu não, eu tenho que ser 7 horas da manhã ao meio-dia. Então você vai achar o seu horário. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, eu não consigo escrever com barulho, com música. A maioria dos meus livros tem uma trilha sonora. Quando eu acabo de escrever o capítulo, eu coloco a trilha para eu escutar, como se eu estivesse viajando. Mas eu não consigo escrever a trilha tocando e eu escrevendo. Não consigo. Então, cada um é de uma forma. A gente tem que respeitar o seu cada um. Não existe milagre para a escrita. Eu acho que eu sou um milagre, mas eu procuro, eu tenho aquela paradinha de oração. Olha só, oração. O que é oração? Você ora por alguma coisa, eu vou agradecer, ou fazer algum pedido, cada um é de uma forma, mas você tem ação. A oração nada mais é do que você pedir ou agradecer e fazer. A escrita é a mesma coisa. Se você não se exercitar diariamente, mas eu não tenho ideia, a ideia vai fluir. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar no ambiente. Eu estou aqui no meu estúdio, que não é um estúdio, é o quarto do meu filho, onde eu coloquei o celular para captar a imagem, o computador aqui embaixo para captar o áudio. Eu estou com uma lâmpada atrás do celular. Do meu lado direito aqui, vocês não estão vendo, eu tenho uma parede de colchão verde. Do meu lado esquerdo, que vocês não estão vendo, é um armário. Aí à frente a porta, o teto, um ventilador e a luminária. Lá no canto, a cama de casal, mais a cortina, mais o ar-condicionado, livros, DVDs, etc. Esse é o meu cenário, meu ambiente. Toda a escrita, tudo que você passa, sempre tem um ambiente. Você não escreve nada do nada. E as coisas, gente, vocês vão surpreender o que eu vou dizer. Elas vão acontecendo naturalmente. Vou dizer por soviéticos, que soviético foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que fazer muita pesquisa, eu mesmo faço minhas pesquisas, tá? Eu estou escrevendo, quero alguma coisa, eu trabalho com duas coisas, pesquisa e sinônimo. Por quê? Olha uma dica bacana aí para vocês. Para que na mesma frase
você não repita a mesma palavra, que não seja pare, e, ou os artigos, né? Para que você não coloque a mesma palavra. O sentido pode ser até o mesmo, mas é que você opa, a mesma palavra, deixa eu colocar lá. Ou também trabalha com significado, que é importante, nas telinhas, tudo no Googlezinho, você abre, muito bacaninha, é muito prático. Ah, alguém te ensinou isso? Cara, eu li num livro que o cara escreveu do Joel Dicker, né? Canadense, canadense ou sueco? Bem, Joel Dicker, fabuloso o livro dele, os livros, né, que eu li todos dele. E esse cara, ele tinha um personagem que era um escritor, e dentro disso estava escrito isso. E eu falei, caraca, menos trabalho para mim, porque eu fazia outro tipo de ação. E aí, você coloca lá, para você colocar na sua frase, tá? Ou no mesmo parágrafo, não tenha palavras repetidas. E aí você pode usar a mesma situação 3, 4 vezes. E o leitor, ele vai ler, caraca, ele vai se sentir leve no teu texto, exatamente por causa disso. Ele não vai ficar assim, pô, caraca, o cara repete toda hora a mesma palavra. Toda hora a mesma palavra. E você vai dando um outro jogo, uma outra situação. Então, olha só, escrever todo dia é a primeira coisa que você tem que fazer. Aqui, 66,3% disseram que pretende escrever um livro. Mas a maioria colocou que tem bloqueios e precisam de ideias. O bloqueio se dá porque você tem medo que alguém escute você, leia você. Então comece a escrever para você. Eu garanto a você, quando você acabar de escrever um conto, uma poesia, um poema, ou mesmo um capítulo, você ao reler, você vai querer que alguém leia. Porque isso é instinto do escritor. Ele quer que alguém leia. Eu tenho um hábito comigo que não é o hábito da maioria das pessoas. Eu não escrevo nada para guardar. Eu tenho, acho que umas 30 e poucas peças de teatro escritas, todas elas foram montadas. Agora eu vou escrever uma outra. Espero começar essa semana. Então eu não escrevo nada que eu vou guardar, que eu vou colocar na gaveta e falar, um dia eu lanço, um dia não. Eu escrevo já sabendo quando eu vou lançar, como eu vou lançar, da forma que eu vou lançar. Então é isso que você tem que começar a encaixar na sua cabecinha. Escrever diariamente, você vai se exercitar. Mas, tá bom, eu vou escrever diariamente um parágrafo. Agora, como é que eu escrevo esse parágrafo? Bem, eu falava com meu filho falou para mim, você pega uma caneta, um papel, ou você liga o computador e como é brincadeira, né? Você fala o seguinte, você cria o seu ambiente, tá? Vamos pensar o seguinte, o seu exercício vai ser você falar na primeira pessoa. Então, o seu primeiro livro vai ser na primeira pessoa. Você vai viver esse ambiente. Mamá, como é que eu vou ver esse ambiente? Quantos personagens eu vou ter? Quantos cenários eu vou ter que ir? Ele vai ser em que época? Eu estou contando a minha história da forma que foram escritos vários livros meus. Soviético eu tenho minha estada, cenário na Rússia, no Brasil, em várias cidades. E eu nunca estive na Rússia. Tive que pesquisar a cidade, tive que pesquisar nome de pessoas. Descobri até uma coisa engraçada, que é Evo. Evo. É um nome que todo mundo quase tem na Rússia. E olha que eu escrevi antes, né? Quando era a União Soviética, que ela dominava mais 4 ou 5 países.
Então, quer dizer, foi mais difícil ainda para mim, que eu tive que pesquisar para me dar a informação. Então, quando você escreve um parágrafo, você tem que se ambientar. Onde eu quero estar? Onde a minha história vai acontecer? A minha história vai acontecer no ano atual, né, em 2020, nesse momento de pandemia, onde eu estou dentro de casa e eu não posso sair para lugar nenhum. Ponto 1. Eu tenho 44 anos. Ah, mas eu não tenho 44, Mário, eu tenho 30, eu tenho 70. Não, seu personagem tem 44 anos. É um advogado, tem 44 anos. Na maioria das vezes eu não uso cor de pele nos meus personagens, porque eu quero que as pessoas se imaginem, tirando o Mensageiro, que foi um negro, um preto, né, que eu acho que agora a palavra negro não pode mais se falar, sei lá, mas eu uso ainda essa expressão, que eu queria realmente que fosse um preto, a cor da pele preta. Tanto que na capa está isso escrito. Aí por alguma razão que você vai ler, você vai entender melhor isso. Então você escolheu o ambiente, eu estou dentro de casa, eu estou no momento de pandemia. Então como é que você está no momento de pandemia? Você vai fazer um exercício onde você vai trazer as suas experiências para esse personagem. Mara, mas isso acontece sempre? Não. Eu não tenho 15 anos, eu não tenho 17 anos e escrevi Pepita. Mas eu tive uma filha de 0 ano, 2, 5, 15, hoje tem 36. E eu tive toda a experiência com ela como pai, até porque ela só saiu do meu lado no dia que casou. Então eu tive toda uma experiência da minha vida com a minha filha. Eu aproveitei essa experiência de vida com a minha filha e com a experiência de vida que eu tenho desde 2004, dando aula de teatro a tantas mulheres de todas as idades, que lá na escola começa com 3 anos de idade, e também dirigindo tantas atrizes no Brasil, quer dizer, no Brasil exagero, no Rio de Janeiro, mas viajando com o espetáculo, né? Com várias idades. Então, toda essa experiência eu fui acumulando. Mas eu tenho 20 anos, eu não tenho essa sua experiência. Como eu vou desenvolver o meu personagem? Aí é que eu digo o que está faltando naquela pesquisa, a leitura. Porque a leitura te traz o conhecimento. Assistindo a série te traz o conhecimento. A série tem uma coisa bacana, que nem todo livro tem, mas nos meus tem. O gancho, que é de um capítulo para o outro. É que aquele que já assistiu novela, eu não assisto há muitos anos, né? Então, mas o mecanismo da novela é o mesmo, não muda. A série é a mesma coisa, tem o gancho. Você acaba um capítulo e você tem vontade de ir para outro capítulo. Então, o que acontece? Quando um livro, não sei, aquele que já leu já sabe, tem livro que você passa e você fala, mais um livro. Tem livro que você, caraca, eu quero para o segundo capítulo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, eu quero essa resposta. Engraçado que eu fiquei muito agoniado de acabar o Pepita 3, porque eu falei, gente, imagine se eu morro. Eu escrevi o 1, escrevi o 2 e não escrevi o 3. Eu preciso escrever o 3 urgente, porque se eu morrer, tem que lançar. Imagine as pessoas, porque não só eu, mas nós, né, o Patrick, a companhia era muito procurada. Quando vai lançar o terceiro? Quando vai lançar? Porque eu quero as respostas, tal. E eu ficava agoniado querendo acabar aquilo logo. Então você tem que ter um gancho. O que é o gancho? É você criar expectativa no leitor para ele poder ir para o capítulo posterior ao que ele acabou de ler. E aí, muitas das vezes, e já aconteceu comigo inúmeras vezes, quando eu leio alguém, por exemplo, Harlan Coben, por exemplo, né?
quando eu pego para ler um livro dele, livro de 500 páginas, eu vou ler aquilo em 2, 3 dias, porque o cara me deixa, sabe, com a adrenalina lá em cima, querendo acabar. Isso vários outros autores, inclusive vários nacionais. A gente lê muito autor nacional. E por uma coincidência, eu estou lendo muito autores nacionais com mais de 60 anos de idade. Acabei de ler... como é o da Eli, Patrick? Lembra de cabeça o título? Acabei de ler o da Eli, que está com 80 e poucos anos. Um casarão em São Cristóvão. Bem rebuscada a leitura, pouco a gente se vê hoje. E aí também li o Padel, uma jornalista também, que é de Vassouras, a Eli é de Nova Friburgo, e a Léo de Vassouras. Um livro também muito bacana, que chama-se A Casa de 365 Janelas, da Del Saraiva, também acima de 60 anos. Primeiro livro de cada uma lançado. Olha só, gente, que barato, ó. Tiveram coragem no final, que não está no final da vida, né? Mas depois de ter construído toda uma história de profissional. A Eli era professora de história na universidade e a Del era jornalista. E se aposentaram e aí resolveram. A Eli mais ainda, né? Com 80 e poucos anos. Então, isso é muito legal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que para você escrever uma história, você não precisa ter a experiência de vida que eu tenho com 60 anos. Mas você precisa ter algumas qualidadezinhas. Vamos lá, de novo, batendo a tecla, vamos. Todos os dias você lê. Você tem que ler, porque essa leitura vai te trazer o conhecimento. Você tem uma coisa que eu falo para os meus atores, os meus alunos, que tem que ter o olhar. O bom escritor é aquele que observa tudo. Porque de um detalhe, você vai trazer para o seu livro. Um pequeno detalhe. Tem dos livros que eu visito um distrito de Nova Friburgo, a personagem, um distrito de Nova Friburgo. Logicamente, gente, não vou lembrar de tudo, então eu não lembro do nome do hotel e também não lembro o nome do distrito. Mas eu acho que são... Tu lembra, Patrick? Eu não lembro. Eu fui pesquisar sobre esse distrito, fui pesquisar sobre o hotel e dentro da minha escrita eu desenvolvi a história dessa personagem dentro desse ambiente. Então eu trouxe dados reais colocando a ficção, que são os personagens. Mas se você for visitar esse hotel hoje, ele existe. Se você for ler e falar, caraca, parece que eu estou vivendo a personagem. Isso é bacana também, dá isso. Não é sempre que eu faço. Tem horas que eu crio um ambiente fictício. Por exemplo, uma casa. Cara, uma casa, tem vários tipos de casa. Você pode ter 20 anos agora, 15 anos agora, mas você já entrou em vários ambientes de uma casa. E aí você traz. Tem gente que desenvolve muito a história, né? Tipo, ela abriu a porta com a mão direita e eu vi ela baixar a maçaneta. Eu vi não, né? Eu senti. Era como se eu estivesse ao lado dela. E ela abriu e me viu. Ao me ver, o olhar dela foi caindo, com um olhar de tristeza. E aí você fala assim, mas Má, é dessa forma. Você tem que sentir a cena para que aquele que esteja do outro lado, o teu leitor, porque eu creio que você vai lançar. Você precisa ser destravada, temos que destravar isso. Você precisa ser lançado. Ah, mas eu não tenho grana para lançar o físico. Hoje não precisa. Se você for ver, eu tenho todos os meus físicos, mas todos os meus estão em e-book. Em vários lugares, no Google, no Kobo, na Amazon,
árvore, e ainda tem outro, mas tudo bem. Então você tem que entender isso. Você tem que respirar e se sentir neste ambiente. E aí esse ambiente você vai abrindo. Eu vou ser sincero a vocês. Muitas das vezes eu não faço essa decupagem muito na cena, porque quando você começa a fazer toda hora isso, principalmente de cenário, isso vai ficando chato para quem lê. Então, se eu tenho olhado o seguinte, se aquilo ali vai ser importante, então eu vou descrever. Mas se não vai fazer diferença, se é uma televisão plasma, se é uma televisão 3x4, eu só vou dizer que tem uma televisão. Mas se eu quero que o meu leitor entenda mais sobre isso, aí sim. Agora vamos falar de personagens? O personagem sou eu, sou você, é o pipoqueiro, é a pessoa que estuda com você, o que eu sempre falo, o observador. Quando você escreve uma história, automaticamente você já vai colocando personagem. O meu entra personagem demais. E também acontece uma coisa que vai acontecer com vocês. Você começa a escrever uma história, ela muda o rumo. Ela muda o rumo. Você fala assim, mas não era para eu vir para esse lugar. Ela vai mudando automaticamente. Porque os seus personagens têm vida. Agora, muito cuidado, gente. Eu tenho o maior cuidado com isso. Eu, quando escrevo algo num determinado momento da minha história, e esse algo vai ser revelado lá na frente, ou eu vou falar dessa situação lá na frente, que pode ser no capítulo seguinte, daqui a 10 capítulos, eu pego um papel e escrevo capítulo 1, página 3, parágrafo 5, porque eu escrevo os capítulos, gente, assim, eu não escrevo o livro inteiro, eu pego o capítulo 1, aí escrevo capítulo 1, e vou escrevendo. Quando ele acaba esse capítulo, eu sei quantas páginas tem, quantas laudas ou páginas, se você quiser falar, quantas palavras tem, quantos caracteres tem, e fecho ele. Capítulo 2, abro uma nova pauta livre e vou escrevendo. Eu não escrevo tudo junto. E vou salvando e de cara já salvo em 2 pendrives. Porque se der um pane no computador, eu tenho os 2 pendrives garantindo. Então todo dia é isso. Aí no dia seguinte eu vou ler esse capítulo, eu releio, salvei no computador, boto os 2 pendrives e salvo de novo. Quando eu faço o segundo capítulo, assim. Então eu escrevo num papel dizendo alguma coisa. Capítulo 1, página 3, parágrafo 3º. Porque aí escrevo assim, dou um toquinho só do que seja, para que a memória da gente falha. Para que eu vou lá naquele capítulo, se eu precisar reler por alguma razão. Aí eu vou lá, já sei onde está, não preciso ler o capítulo inteiro, então já sei onde está. Isso é uma metodologia que eu criei para mim, não estou dizendo que vai funcionar para você, né? Já sei onde está e pronto, vai embora. Vai embora. E aí eu pego essa informação. Eu vou ser sincero a você, meus livros são assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E você não encontra um furo neles. A história, você fala assim, como é que o cara foi em 1942, veio em 1970, foi em 1950, foi em 1960, voltou em 44, você não encontra um erro, exatamente por desse cuidado que eu tenho. Eu pego um papelzinho do lado, pego esse papel branco aqui, ó, tá vendo? E boto do lado e escrevo. E aí vocês não se perdem. Porque você tem o teu capítulo escrito e você tem a situação que você quer falar na frente. Isso é uma tática que funciona muito. Ó,
Você não precisa, se quiser, não precisa escrever nada disso não, tá? Que eu estou falando porque você pode ver esse vídeo depois que vai estar no canal, tá? Eu não aprendi ainda a fazer o e-book dele, porque tem um programa que você faz tudo que a gente está falando, ele sai no e-book. Quem sabe mais para frente a gente consegue, né? Devagar a gente vai trabalhando isso. Mas também vai virar um audiobook isso aqui, tá? Então você pode... Audiobook não. Podcast, perdão. Vai virar mais para frente. Então o personagem, quando você constrói, ele tem... Vamos lá, idade. Tem gente que tem mania de botar religião, etnia, raça... Isso eu estou te dando uma base, você pode colocar ou não. Mas idade é importante você colocar, até para você posicionar a linguagem do teu personagem. Se ele tem alguma característica que você quer que o seu leitor saiba, por exemplo, que ele é cego, que ele tem uma marca no corpo, que ele tem um andar diferente, as características, elas só são importantes, tá, para você quando você quer ter uma ideia de como você quer projetar este teu personagem. E muitas das vezes você não precisa dizer que o seu personagem tem um defeito no pé, porque se você já bota, ele manca. E se no decorrer da sua escrita ele não tiver nenhum problema com a forma que você escreveu, todo mundo vai entender que ele é um personagem que tem um problema na perna ou no pé, se ele manca. Ele não mancou por causa de uma situação que você criou na história. Uma situação que eu digo, ele foi chutar uma bola, chutou a perna do amigo e inchou. Ele foi encostado à beira do campo, logo chegaram os paramédicos e mexeram, colocaram logo uma compressa de gelo e o enfaixaram. Ele foi levando pelos braços até o banco de reservas, onde começou logo o tratamento. Eu escrevi dessa forma, mas eu podia dar uma forma de muito mais perfeição. O que eu quero dizer com perfeição? Quando ele levantou a perna, estava no grau 90, olha só, sem necessidade, né? E ele virou e bateu na bola. A bola era branca, com costuras pretas e linhas pretas. Olha só, vai ficar chato. Você detalhou tanto a tua cena, que ela acabou ficando chata. Então a gente tem que ter esse cuidado quando você constrói uma cena. Eu sempre chamo de cena, mas porque a cena é o que está acontecendo. O cenário ele pode ser único, como pode ser ampliado. No mesmo capítulo ele pode ir para outro cenário, não pode, depende da forma que você está escrevendo. Então o personagem, cara, no teatro a gente ensina muito aos nossos alunos que ele precisa criar o personagem. Então ele tem uma lista que ele precisa criar, mas isso eu estou ensinando para ele. Ele tem que ter qualidades, ele tem que ter defeitos, ele tem que quais são os sentimentos, como é que ele vive, qual é a classe social dele, e eu já tinha dado outras características anteriores. Nos meus personagens, é que eu digo, eu não tenho uma técnica. Eu vou escrevendo de como vem na minha cabeça. No caso da Pepita, ela é uma menina, eu quis escrever num ambiente milionário, de ricos não, de milionários, pessoas que têm muito dinheiro e vivem. Eu não sou milionário. Como é que você vai escrever que a pessoa tem um helicóptero se você nunca teve? Aí vai o sonho, né? A leitura que você lê, né? Diariamente, aquilo que você está buscando. Então, o personagem, a definição desse personagem, eu já li livros que tinham um só personagem, entrava muito raro um outro caso. Eu achei interessante a escrita, mas
Eu não gostei. Quanto mais personagens para mim eu escrevo, mais eu vou ficando maluco e mais eu vou vivendo. E vivendo diversos perfis, porque são diversas características. Como você vai achar o seu ponto de você escrever, é que eu digo, sempre vou bater nessa tecla. Você precisa ler. Só a leitura vai te trazer esse conhecimento. Primeiro você vai ler vários autores. Eu tenho inúmeros autores nacionais que eu leio. Posso citar aqui dois, Atami Luciano, tenho acho que 14 livros, se eu não me engano, tem 13 ou 14. Ainda brincamos quando ela fez a entrevista comigo com Pepita no terceiro. Eu falei, vou te pegar, hein? E tô quase pegando mesmo. E tem a Lu Piras, que só tem 2 livros, mais os livros da Lu. Outro dia eu conversei com ela, falei, Lu, ela mora hoje na França, virou aeromoça, não vive mais da escrita. Eu falei, Lu, você precisa voltar a escrever, tu escreve tão belamente, a tua escrita é extraordinária, como eu aprendi com você, meu Deus do céu. Então eu digo a vocês o seguinte, a leitura, além de me trazer prazer, eu aprendo muito com a leitura. Até aquele livro que é mal escrito. Logicamente que eu não vou citar, mas graças a Deus, são poucos livros que eu pego que são mal escritos. Aí vai daqueles negócios, né, de ligar, né, uma frase com a outra, ligar, como eu faço um diálogo. Pensa uma coisa comigo, como é que você conversa? Você não tem aqui, então eu, Patrick, aqui, a Larinha aqui, você só está me vendo, né? Mas a Larinha veio aqui agora, perguntou, fez assim, era porque aqui não tinha mais água. Ela fez assim. O que eu entendi? Que ela estava me perguntando se eu precisava de água. Eu fiz assim, balancei a cabeça. Ela veio, pegou o copinho, que está aqui, ó, e levou. É isso que você precisa entender. Você precisa observar que a forma da tua escrita, ela só vai evoluir se você trouxer tudo aquilo que tem na tua vida como uma carga. Então você bota aqui atrás toda essa carga, trazendo com a cabeça. Aí você coloca, e agora sim, a minha personagem vai ser a Sheila. Putz, a Paula, cara. A Paula é espevitada, fala rápido pra caraca, é engraçada demais, tem umas deixas interessantes. Daí, eu vou pegar as expressões da Paula e vou jogar no meu personagem. Só que o meu personagem é ficção. Mas eu vou trazer um pouco da Paula para ele. Mas por aí, ela é engraçada porque ela tem um problema. Pois se esse problema faz ela ser engraçada até demais, que ela acha que ela é engraçada e não é. Olha como você já mudou. A Paula em si, ela é muito engraçada. Aqui você conhece. Mas você trouxe ela, essa engraçada dele, para aquele lado daquela pessoa que acha que é engraçada em tudo e não é engraçada em nada. Mas porque ela em casa, ela é muito reprimida. E como ela é reprimida em casa, ela não pode fazer nada, ela aproveita aquele ciclo dos seus amigos, são 8, 10, 12, para ficar fazendo brincadeirinha sem graça. E uma ou outra dá uma risadinha, bate um tapinha nas costas, e ela acha que está fazendo alguma graça. Por experiência própria, se é que eu posso dizer isso. Eu posso dizer, não pela carreira, por mais que o primeiro livro foi em 2001. Autobiográfico. Em 2010, quando eu escrevi o segundo, foi autobiográfico, porque eu lancei bullying, eu sofri, eu pratiquei, hoje eu conscientizo. O 2000
2015, quando eu escrevi Pepita 1. Passei a minha infância e adolescência sendo perseguida, sofrendo bullying. Aí quando em 2017 escrevi Pepita 2. Pepita 2, a violência não acabou. Aí em 2018 eu escrevi Pepita 3, que Pepita, a fotografia. Aí em 2019 eu escrevi O Mensageiro, que é a história de um menininho de 10 anos que recebe do próprio Deus uma mensagem de entregar algumas mensagens. E ele sai num momento de 3 quilômetros para entregar cada mensagenzinha dessa. Aí em 2019 comecei a escrever os soviéticos, parei com 20 capítulos, 21, não consegui. 2020 comecei a escrever o Mensageiro, o soviético, acabei em janeiro. Aí lancei em 2020, Pepita 3, soviéticos, Pepita em julho, soviéticos em dezembro. Aí escrevi em 2020 os 2 infantis, a Amarelinha e a Formiguinha e o Elefante. Depois eu vou contar a historinha aqui, a Cosquinha e a Formiguinha. Formiguinha, Cosquinha, Cosquinha. A Formiguinha e a Cosquinha. Não, conta agora. A Formiguinha e a Cosquinha, sabe como aconteceu? As minhas netas, depois daquele período dos 5 meses de pandemia, de não virem aqui na minha casa, eu sou muito presente na vida delas, muito presente mesmo, eu e Patrick, estamos sempre com a minha filha, com meu genro, na natação, no skate, na escola, tudo com elas, e nós estamos 5 meses e meio trancados em casa, com aquele terror que foi colocado na nossa cabeça. E quando as minhas netas vieram pela primeira vez aqui, eu criei um personagem no dedinho. Uma tem 4 anos, a outra tem 7. Eu criei um personagem, então ela tinha 3 e tinha 6. Eu criei um personagem, a Formiguinha. Então eu comecei a brincar com elas. Elas pulam muito no meu sofá. Eu tenho um sofá muito grande na sala, e eu puxo o sofá todo, né? E elas caem, brincam e pulam uma pipoquinha, cantaram aquela música de criança, pipoquinha. E depois disso, eu criei a Formiguinha. Então a Formiguinha começou a cantar, eu comecei a contar uma história, tal. O dedo foi porque um dia nós ganhamos de presente um teatro em bonecos de dedo, e a Manuela e ela fizeram Eu Sou o Marjone, todo do teatro, e os bonequinhos aqui. E aí eu lembrei disso, olha só, gente, por isso que a gente tem que ser observador. Lembrei dos dedinhos, coloquei os dedinhos assim e comecei. A Formiguinha e a Cosquinha, porque elas começavam a rir. E aí em setembro era aniversário da Mariana. E eu falei assim, ela falou assim, vovô, a Formiguinha, a Cosquinha, pode ir no meu aniversário? Eu falei, lógico que vai. Na mesma hora, quando elas foram embora, parei, escrevi a historinha da Formiguinha e Cosquinha indo no aniversário delas. Logicamente é uma história muito sucinta, porque é mais a ilustração do que o próprio texto. Então foram 16 parágrafos de 2 linhas, 1 linha e meia, 2 linhas, mas bem pá. E a Amarelinha, que é do meu espetáculo que eu transformei para o público infantil, Amarelinha. E aí eu queria, há 3 anos atrás eu já falava assim, poxa, eu queria escrever alguma coisa sobre o autismo, porque eu leio muito sobre autismo, muito ficção, mas eu leio muito. E eu falei, pô, mas eu não sou capaz de escrever. Vamos lá, bloqueio, se liga aí, você que tem bloqueio, você que precisa destravar, se liga aí. Eu criei um bloqueio na minha vida, desde quando eu virei escritor, em 2017, que eu queria escrever sobre o autismo. Porque muita gente falava comigo, vamos falar sobre autismo. E eu criei um bloqueio na minha cabeça, eu falei, eu não sei escrever, mas eu lia sobre o tema, já tinha lido, eu li Passarinha 3 vezes, que é um livro fantástico, acho que é Londrina, a autora, ou americana, não me lembro agora, e li vários outros. E eu, muito assim,
um bloqueio, gente, um bloqueio terrível, terrível, terrível. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso me desbloquear, eu preciso quebrar. E como eu consegui me destravar disso, gente? Foi exatamente o ano que eu escrevi mais. Escrevi Soviéticos, um livro extremamente muito difícil para quem não é escritor profissional. Escrevi, criei a Formiguinha, a Cosquinha, escrevi Amarelinha. E aí, cara, eu falei, eu vou partir para escrever o autismo. Como eu fiz? Ah, gente, se liga mais nessa aqui. Eu li muito, mas eu me sentia despreparado para falar sobre autismo. E aí, eu coloquei no WhatsApp da companhia, dizendo que eu precisava conversar com pessoas que tivessem filhos, ou irmãos, ou sobrinhos, que fossem autistas. Porque eu precisava conhecer mais verdadeiramente esse ambiente. Bem, no primeiro mês, eu basicamente, todos os dias, eu fiz uma pesquisa por vídeo, conversava com as pessoas. Até que eu caí, e eu fui escutando várias conversas, até que eu caí em uma mãe do Rio de Janeiro, que por uma coincidência conhece, tem as relações da minha filha, todas, ela conhece todas elas. Ela não é advogada, ela não advoga mais, mas ela resolveu parar porque o filho dela nasceu autista, ela descobriu depois, e ela resolveu estudar psicologia e foi fazer vários cursos sobre autismo. Hoje ela trabalha com autismo e cuida do filho dela. E o filho dela é muito independente, por mais que tenha um grau um pouco elevado. Ela usa uma metodologia, e aí nós falamos sobre o síndrome de Asperger, que vai acabar essa nomenclatura a partir de 2022, 2023, vai virar tudo autismo. É como se fosse o autismo em primeiro grau, eu não conhecia absolutamente nada. Eu fiquei 2 horas com ela, tá bom? Acabou, obrigado. E aí, sem coragem. Eu sou protestante e sempre oro por tudo. E aí orei. E no dia seguinte, o Espírito Santo me concebeu que eu escrevesse sobre o autismo. Escrevi um livro que eu falei para meu filho que eu escrevia um capítulo por semana. Eu acabei escrevendo um livro em 3 semanas. Esses 4 mãos e um abraço. Eu geralmente tenho título, tá? Sempre antes. A maioria das pessoas dá depois. Soviético foi o único livro que eu botei o título depois. E foi difícil, tá? Todos os meus títulos eu já escrevo já com o título na mão. E aí eu falei, eu vou escrever sobre autismo. Gente, eu não sou autista. Eu não tenho na família ninguém que é autista. E sua bagagem foi o quê? Conversando com as pessoas. O medo continua. Bem, eu escrevi o livro. Acabou o livro numa sexta-feira. Esse foi uma exceção, antes de mostrar para o meu filho, eu escrevi para Renata. Renata, acabei o livro. Já lançou? Falei, calma, não. Eu acabei de escrever o livro. Nem reli o livro de novo. Eu nem fiz revisão, nada. Mas eu queria te botar primeiro, para você ler. Cara, uma insegurança total. Ela, Mara, eu só posso ler domingo, por causa do meu trabalho. Eu falei, não tem problema, você lê domingo. Bem, isso era uma segura, gente. E eu não quis deixar meu filho ler antes, não. E eu fiquei segunda, terça, quarta, aqui. Domingo eu recebo uma mensagem. Cara, eu chorei. Porque a mensagem era assim: Mar, tem certeza que você não tem nenhum filho com síndrome de Asperger na família? Porque não é possível que você descreveu um menino com 10 anos com tanta propriedade que nem eu escreveria. Cara, para mim ali o livro estava fechado. Não podia ter a pessoa mais certa que eu conversei durante 2 horas. Um pouco antes de eu escrever o livro, eu ainda conversei. Quando eu estava escrevendo o livro, eu passei uns 2 ou 3 áudios para ela e ela me passou uns 2 ou 3 áudios para mim. Então, cara,
assim, foi gratificante. Quem leu o meu livro Bullying vai conhecer a minha história, e eu fui muito travado em muitas coisas, porque eu fui considerado a minha vida inteira como ignorante, como um cara burro, um cara que não sabia escrever, falar. Eu tive dificuldade para essas duas coisas e fazer várias situações, até amarrar um cadastro, ler a hora nos livros, no relógio, né? Que tinha aquele 1, 2, 3, 4, não é igual ao de hoje, que é digital, que você já vê, né? Eram números com ponteiro. Então, cara, isso tudo me fez acreditar que eu nunca seria ninguém na minha vida. Por isso que eu digo, as pessoas quando vêm falar de mim, vêm falar eu tenho bloqueio, eu não tenho uma estrutura para escrita, eu falo, pô, gente, foi difícil para mim. 49 anos de idade eu tinha quando eu quebrei uma das últimas maldições da minha vida, um dos últimos bloqueios da minha vida. Foi quando eu estava 5 anos dirigindo sem habilitação, porque eu tinha medo de fazer um teste escrito, ou um teste como né, de múltipla escolha, com medo, que eu achei que eu nunca seria capaz. E eu passei com 26 pontos dos 30. Ali, lógico, eu me emocionei, chorei, até choro hoje em dia, porque é muito difícil você escutar de pai esse tipo de situação, e é um peso muito grande na tua vida. É o teu pai dizendo que você nunca vai ser nada. Fui aprovado 3 vezes, parei de estudar cedo, acabei o fundamental com 9º ano hoje, nunca mais estudei. Aliás, fui estudar 30 anos depois, para que eu pudesse acabar o ensino médio, né, o 2º grau, mas só para acabar. Pensei em fazer faculdade, mas não fiz. Eu queria passar aqui as últimas, mas eu vou querer saber um pouquinho de francês. Eu vou fazer um exercíciozinho legal com vocês. Eu vou botar os óculos, porque tem algumas coisas aqui que eu queria falar. Tem uma coisa aqui que é interessante. Teve uma pessoa que colocou que a maior dificuldade para ela escrever é a falta de tempo. É a única coisa que eu não posso te ajudar. Porque se você não tem tempo para fazer uma atividade, quem sou eu para dizer que você vai ter tempo? Então a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: ou você cria esse tempo, ou tchau, esquece da escrita. Eu criei o meu tempo. Quando estava pique de trabalho ano passado, que a gente tem algumas situações dentro da empresa, além do marketing digital, até a gente desenvolve outros projetos como lei de incentivo e captação. Então a gente trabalhava 12 horas por dia nisso. Então eu deixava de dormir mais para poder ler e para poder escrever. Então eu criei meu tempo. Eu acho que o tempo somos nós que criamos. Esse papo da gente não ter tempo é a desculpa para você não ler e a desculpa para você não fazer mais nada. Eu estou sem tempo de ir na sua casa. Arruma um tempo. Se você quiser, você vai ter esse tempo. Porque quando você quer, você arruma. Então, na minha vida, eu arrumo tempo para ler, para escrever e para ver séries. É o meu tempo, aquilo que eu quero. Arrumo o meu tempo para netas. Eu não dou desculpa assim, me leva no skate, aí vai eu e o Patrick, toda quarta. Uma exceção essa última. Eu não arrumo tempo, hoje eu não vou poder porque eu tenho que trabalhar, Não, eu arrumo esse tempo e vou. Então não é tempo. Eu vou falar com vocês aqui umas coisas que vocês colocaram, mas vou dizer que basicamente eu já respondi quase tudo. Eu acho que eu tirei as dores de vocês, eu acho que eu tirei isso tudo. Construção de personagens e diálogos, eu falei. Concentração é uma coisa muito pessoal. Tem gente que consegue se concentrar escutando música. Tem gente que consegue ler com a televisão ligada. Eu não consigo. Mas sou eu, Mar. Você tem que descobrir na tua concentração o que te faz para você ter essa concentração.
De repente você bota uma música e isso vai te trazer a concentração da leitura. Se você nunca fez, é hora de você testar, tá? Então a concentração é nesse aspecto. Ó, não sei como pensar numa narrativa sem parecer com outras histórias que já li. Cara, se você for pensar nisso, você não vai escrever mais nada. Por mais que eu creia que eu não clone nada, mas como eu leio muito, assisto muita série, lógico que eu posso pecar no momento. Vou dar um exemplo a você. Cris Mello é uma autora nacional que escreveu um livro bárbaro, que eu não tenho ele aqui físico, então foi e-book que eu li, e que ela acabou comigo. Vou dizer por quê. Eu estava lendo o livro dela, maravilhoso, eu não tirava os olhos do livro, e eu estava para escrever Pepita, tá? Eu estava escrevendo Pepita. Eu já tinha o final da Pepita, olha só, gente. Final todo pronto. Eu estava escrevendo o segundo, Pepita 2. E escrevendo. Aí, quando eu escrevo, muitas das vezes eu não leio, tá, gente? Eu escrevo, eu não leio, para exatamente não pegar naquele momento aquilo. Então, geralmente eu passo um mês, 5 semanas, 7 semanas sem ler, mas depois eu venho ler. Então, eu estava escrevendo o Pepita 2. Acabei de escrever o Pepita 2. Peguei o livro dela. Cara, o final do livro dela era exatamente o final que eu queria colocar no Pepita. Que eu queria não, que eu ia colocar em Pepita. Bicho, isso me quebrou. Me arrasou, por mais que eu achei o final dela extraordinário. Mas eu falei, meu Deus do céu, não posso colocar esse final no meu livro. E como é que eu vou fazer agora nesse final? Bem, eu tive um final que eu acho que ficou melhor do que esse final. Tá? Só quem lê Pepita 1, 2 e 3, e o dia que vier me perguntar, eu vou conversar com você. Né? Então, assim, eu podia ficar desesperado, lógico, eu até fiquei, mas eu podia ficar desesperado no sentido, como é que eu vou fazer esse final? Mas consegui te fazer. E ficou, no meu olhar, ficou um final muito mais top, muito mais resistente àquilo da minha proposta. Então, olha só, o enredo, eu já disse uma série de dicas aqui, olha só, ninguém é prepotente e pedante, é o teu personagem. Eu não sei quem me escreveu isso. Escrever um personagem. Mas por que não tem um personagem que é prepotente e pedante? Por que você não tem um personagem que seja carinhoso, que seja ligado à informática? Eu estou dando várias características de um personagem. Então, isso você quebra, sabe por quê? Porque quando você consegue pegar um personagem, você pega outro, ao você reler, nem você vai gostar. Como é que os dois podem ser da mesma forma? Aí você não cria o conflito. Lógico que você pode ter conflito com eles sendo iguais. Lógico que cada um tem o seu pensamento até igual. Mas quanto mais pensamentos diversificados, mais você evolui nele. Bloqueio, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? As ideias claras, já falei sobre isso aqui com vocês. Agora vamos falar quais pontos que você gostaria que fosse abordado na narração da literatura. Eu acho que vocês falaram tudo. Vocês pediram, foi o que eu abordei. Criatividade, ações de escrita, coerência entre parágrafos. Aqui eu não entrei muito, até porque... Mas eu vou dar um toquinho sobre isso. A organização de ideias, a criação e evolução do personagem, dicas de como começar a escrever, maneiras de inspiração, já falei, livros sendo trabalhados na pandemia. Bem, a nossa proposta não é essa, né? Mas se você quer livro trabalhar na pandemia, tem os meus para você. Que todos eles você vai trabalhar bacana. A organização de ideia e parágrafos, capítulo, também já falei. Mas eu vou falar de uma coisa que eu não falei ainda, que é a coerência entre os parágrafos,
Como conseguir expor as ideias de forma coerente no desenvolvimento de um texto? Pensa comigo. Você, por acaso, começa uma história falando assim: pega um copo d'água, já bebi? Pega um copo d'água, Larinha, mas já bebi. Não. Você tem um vácuo aqui, ó. Você tem como é o nome? Um buraco negro aqui entre bebi, já bebi, pega um copo d'água e já bebi. E aí é que está como você vai desenvolver isso. Porque é a coisa mais fácil que é quando você pensa no seu dia a dia. Nós, escritores, amadores ou profissionais, nós trabalhamos de acordo com tudo que nos acontece. Algumas coisas você pode não ter lembrança, como eu já falei, que eu escrevi na época, nos anos da época da guerra, na Terceira Guerra Mundial, e eu fui buscar algumas informações para eu ter uma base. Até base de gíria, por exemplo, eu tive que pegar, porque eu me lembro alguma coisa dos anos 80, mais de 70, mas eu não me lembro que todo mundo chamava nos anos 60, 70, começou a ter aquele negócio de bicho daqui, bicho daqui. Ô bicho, ô bicho. Hoje usam outra expressão, né? Principalmente no interior do Rio, que chama as pessoas de veado, mas não com a intenção de chamá-lo de homossexual, não tem nada a ver. É a expressão que a gente do interior usa hoje em dia. É uma coisa engraçada, né? Então, olha só, você tem uma lacuna a ser preenchida. E aí começa. Vamos botar na terceira pessoa? Mar Júnior está deitado no quarto, com o lençol verde o cobrindo, porque ele está com resfriado, ele não sabe o que ele... No fundo, ele não sabe o que ele tem. Ele já foi ao médico, mas o médico fez os exames e não tem o resultado. Quando ele percebe que ele vai abrir a boca dele está colada, os lábios estão colados. Então ele tenta passar a língua seca, e ele tenta impulsionar a sua voz, mas não consegue, e até que depois de várias tentativas, ele grita. 2 pontos. Travessão ou entre aspas? Aí depende. Eu gosto de usar muito travessão. Tá? Entre aspas. Mãe! Com aquele mãe no final, bem levado como mãe. A mãe na cozinha, ela não escuta. E o Mar percebe que ela não veio e tenta impulsionar a sua voz mais forte, e dessa vez ele grita que ela o escuta. Tanto que o escuta, que ela chegou no quarto, abrindo a porta apavorada, e vai na sua direção, já o abraça, achando que iria acontecer alguma coisa com ele. Aí você vai embora. Logicamente que eu estou falando isso aqui da boca para fora para vocês. Você, quando coloca no texto, como você firmou a tua palavra, você tem as chances de reler o capítulo e ajustar mais ela. E aí você vai dizendo, até você pedir para ela e pegar água, ela volta e você fala: mãe, acabei. Já acabei de beber, né? Que eu falei no início. Então a construção é trabalhar diariamente. Diariamente não. Cada palavra. Lembra uma coisa: a escrita nada mais é do que você precisa de uma letra e que vai conseguir juntar isso para virar uma palavra. Que você vai juntar essa palavra para virar outras palavras que vai se formar uma frase. E essa frase precisa de outras frases ou não para ser um parágrafo. E o desenrolar da história não pode estar numa única frase. A não ser quando você faz um release ou um roteiro que é para uma publicidade de 15 segundos. A sua ideia tem que estar em 15 segundos.
Porque se não tiver em 15 segundos, você não vai passar a informação, a comunicação que você quer para quem está do outro lado. O livro tem essa facilidade igual o cinema. A série, então, que geralmente é pautada e muito adaptada de um livro, ela te dá isso. De você, cada capítulo, desenvolver aquilo. Então, nós vamos fazer um exercício antes de terminar, tá bom? Quais os pontos que você gostaria que fosse abordado na ação? Eu acho que já respondi a todos com o maior carinho. E, logicamente, se alguém tiver dúvidas, não tem problema nenhum. Eu vou deixar o grupo depois aberto durante 24 horas, 48 horas, para se você quiser colocar alguma dúvida lá, para que eu possa responder. Aqui não, porque foi uma coisa que você espera. Eu queria fazer um exercício com vocês agora, e eu gostaria que o Patrick me ajudasse, que eu gostaria de fazer um exercício e gostaria que todos participassem. Será que eu ia conseguir ver todos na tela? Mas vocês que estão na tela, se não quiserem se mostrar o rostinho, não tem problema. Mas eu gostaria que a gente trabalhasse com áudio agora. Será que a gente pode... Escreve aí para mim. A gente pode trabalhar com áudio de cada um agora? Olha que eu vejo aqui a escrita deles. Vamos ver se eles querem fazer um exercício. Escrevem todos vocês se a gente pode fazer um exercício. Sim, ok. Hein? Ok, mas quem? Ok, mas quem? Ok. Vamos lá, mais gente? É um exercício simples, mas que vai dar para todos nós. Deixa eu ver. Tá, eu gostaria que todos participassem. Você acha melhor escrito ou na voz? O que você acha, Patrick? Larinha? Na escrita? Na voz, é legal. Na voz, né? Então é o seguinte. Hein? Vamos fazer uma coisa melhor agora? Já que vocês quebraram, né? Não posso, porque o quê? Ah, você não pode. Tudo bem. Mas vou fazer o seguinte. Então, eu vou começar com você, tá, Sofia? Eu queria saber se os outros podem abrir o seu vídeo. Se podem, porque de repente vocês estão muito à vontade e não podem. Para ver se eu vou conseguir fazer o exercício que eu quero. Se podem, coloca o vídeo de vocês aí que eu quero ver vocês. Sem o áudio. Todo mundo tem vergonha, né? Engraçado, né? Mas não podem? Tá bom, não vai ser com vídeo, então vai ser com o rostinho de vocês, então. Mas eu vou começar pela Sofia. Tá rindo, Pablo? Não ri não, mas é uma verdade. Deixa eu colocar uma camisa. Esse cabelo? Então você vê alguns colegas meus que fazem live sem camisa, tudo. Ó, e as outras pessoas podem fazer ou não isso? Colocar o seu vídeo. Um já falou que vai colocar vai aparecer em vídeo, porque eu queria em áudio. Pena que a Sofia é a única que não pode, mas a Sofia vai começar. Então, Sofia, vai se ligando aí, que o exercício é bacana, hein? Vão ou não vão? Não. Então eu vou fazer o seguinte, esquece o vídeo. Ninguém quis no vídeo, vamos fazer no áudio. Então eu vou dizer o seguinte, quem vai começar? A gente pode dar o áudio para quem vai falar aqui, ou sem falar o nome? Não, a pessoa tem que ativar o áudio. Tá bom, então vou ter que falar o nome, né? Ok. Se for no caso da Sofia, vai ser por escrito. O Pablo falou que pode aparecer com vídeo, que ele já colocou a blusa. Isabela e Maria. Tá, então Pablo, abre o teu vídeo, deixa ele aberto aí, tá? Só para eu ver. A Isabela não falou nada e a Maria não falou nada, né? Falaram que podia com áudio antes. Podia com áudio, ok, Pablo. Legal, só podia pentear esse cabelo, tá? Mas tudo bem.
Não ri não, hein? Bacana. Vamos lá. Vai ser o seguinte. Tá igual o meu, hein, cara? Igualzinho, hein? Show de bola. Olha só, vamos combinar o seguinte, tá? Eu já vou dizer como vai ser, e quem começa é a Sofia, a segunda é a Isabela Lohane, a terceira o terceiro é o Pablo e o quarto é a Maria, ok? Já viu? Ó, Sofia, Isabela, Pablo e Maria. Então, quando a Sofia acabar de escrever o que eu vou falar, imediatamente a Isabela já tem que falar o que eu vou explicar. Quer dizer, eu vou explicar agora, tá? Depois o Pablo e depois a Maria. Tá bom? Vamos lá? É o seguinte, como é que é o exercício? O exercício a gente faz muito com os nossos alunos do teatro, mas representa muito para quem quer escrever. Nós vamos escrever uma história onde vai ter o início com a Sofia, o meio com o Pablo e com a Isabela, não é isso? E o final com a Maria. Como vai ser essa história? Eu vou dar o ambiente, tá? Eu vou dar só o ambiente e você, Sofia, vai começar a desenvolver essa história que tem que ter, no mínimo, o que foi? Meu Deus, eu já vejo que não vou conseguir. Vai sim, tu vai destravar hoje. Que é uma história que um vai completar o outro. Então, lembra, Sofia começa, Isabela é a segunda, não é isso? Pablo o terceiro e a Maria termina essa história. Agora, você pode escrever, falar muito ou pouco, tá? Se eu ver que você está demorando muito com a sua fala, eu dou um tapa aqui para o outro seguir. Tá bom? Vamos lá? Sofia, é muito fácil, eu vou te ajudar pra caramba, porque eu quero que você destrave, tá bom? Você vive no dia de 2021. No dia onde o mundo está de cabeça para baixo, onde o trabalho da grande maioria parou, né? Ou está em casa em home office. Então o teu cenário é o seguinte, é o cenário da pandemia, que você está dentro de casa, você está com, olha só que molezinha eu vou dar para você. Você está com mais 3 colegas do trabalho, cada um em casa, e houve um pepino para você resolver. Olha que coisa bacana a criação que eu dei para você, ó Sofia. Que você precisa resolver e precisa da sua equipe. Vamos lá? Começando, Sofia. Começa a escrever sem parar. Não pensa se está certo ou errado. Não estou vendo você escrever, hein? Não aparece. Ah, não aparece? Ah, tá. Então vamos lá, Sofia. Vamos lá, que eu quero ver você escrever, que depois é a Isabela. É Bel que eu conheço. Bel foi minha aluna. Bel foi minha aluna, foi minha atriz. Hoje é atriz, dubladora. Começou comigo com 14 anos. Né? Começou comigo com 14 anos, hoje está com a idade do Patrick, eu acho que ele é mais velho, o Patrick tem 31, então começou lá atrás. Hoje, basicamente, o seu trabalho de teatro está na Martins Franco, do meu querido e saudoso Célio Franco, que já nos deixou tem 1 ano e pouquinho. O Pablo, eu acho que a gente não se conhece. Se conhece, Pablo? Só faz assim ou assim? Não, a Maria, vamos lá, vamos destravar, Sofia, eu estou te ajudando, hein? A Maria, também não sei se eu conheço, eu creio que não. Vamos lá. Sofia, você está no seu ambiente, no ambiente de trabalho.
onde houve um problema que você não consegue resolver no ambiente de trabalho na sua casa, e você vai precisar da sua próxima colega, que ela é da tecnologia do TI. Existe isso? TI existe, tecnologia do TI, eu não sei se existe essa expressão, mas até estou te ajudando, hein? Do TI. E aí você tem que ir a ela para ela te ajudar. Vamos lá. Pode ser uma frase só, tá? Só uma frase, só para você destravar, para você ter coragem e escrever. Opa! Ela escreveu um textão. Pode ler, Patrick. Eu não aguento mais ficar em casa. O mundo está parado, mas aparentemente eu não. Preciso resolver isso e com ajuda, mas acho impossível. Até estou tremendo, meu Deus. Até estou tremendo, meu Deus. Eu não sei se foi da escrita ou se ela não está tremendo. Mas ok, vai lá. Vai lá o outro lá, vamos lá. Passa a bola para Bela. Isabela continua a história. Meu Deus, eu não paro de tremer. Esse problema é muito sério e precisa ser resolvido hoje. Eu não consigo conectar o meu vídeo para atender os meus clientes. E a gente trabalha com isso. A gente trabalha diretamente com o cliente e eu estou sem vídeo. O que eu faço? Nessa hora, o telefone toca. O telefone toca, ela começa a tremer mais do que já tremia antes. E aí veio a solução. Veio um amigo ligando para ela, dizendo que já era do TI, indicado por um conhecido dela para participar, para conseguir resolver esse problema. O problema que eu achava que era impossível ser resolvido, agora está parecendo ser ainda mais fácil. Não tremo mais, estou tranquila. Espero que meus amigos possam me ajudar ainda mais. Legal! Agora deixa eu te falar aqui algumas coisas interessantes para vocês. Primeiro, ela começou a contar a história na primeira pessoa com ela, vivendo a situação, Sofia. Vai se ligando na Sofia. E aí, mesmo ela tendo esquecido de convidar, de entrar em contato com a amiga, que eu acho que ela não tentou. Tentou ou não? Não, foi a Isabela que falou, Diego. Aí a Isabela que entrou também na primeira pessoa, complementando a história para trazer, para linkar as duas juntas. Aí o Pablo teve uma magnífica ideia de falar na terceira pessoa, onde ele começou a narrar toda a cena. Olha só, tivemos um diálogo, quase um diálogo entre as duas, poderíamos até colocar como se fosse um diálogo, e aí veio uma narração para dizer o que estava acontecendo no ambiente. E aí voltou na primeira pessoa. Primeira pessoa, Maria? Foi, né? Foi. Foi na primeira pessoa para elucidar a questão. Falando para vocês quatro aqui, quem escreveu que é travado, Sofia? Só você? Você destravou hoje. A partir de hoje, você pode escrever à vontade que você entendeu como é o mecanismo da escrita. Você se livrou e você hoje pode começar a construir a sua história. Vamos finalizar, porque faltam 5 minutinhos, mas eu queria que cada um, no máximo 1 minuto, falasse de você. Só para que eu pudesse conhecer um pouquinho cada um. Então, vou começar pelo Pablo. Só um instantinho, Pablo. Sofia, como você não quer falar ou não pode falar, escreve aí pra gente um pouquinho de você, para que depois do último que a gente possa ler. Tá bom, Pablo? É contigo. Eu sou pernambucano, sou ator, sou bailarino, sou professor de dança de salão, danças populares pernambucanas e também já estudei dublagem da Bela e tal. A gente já fez alguma coisa junto. Inclusive ela que me convidou para essa aula. Que legal! A gente junto tem um projeto chamado Rabbit, o Terceiro Sinal, que é uma parada que a gente faz espécie de audionovela, né?
textos teatrais que a gente joga na internet. Além disso, eu também Você estou tá, muito, você tá no imerso. Rio hoje? Eu estou no Rio hoje, Que mas legal. a pandemia me fez imergir para a minha terra. Eu, nessa pandemia, que a gente agora está fazendo aniversário de 1 ano de pandemia, né? Infelizmente, eu estou muito imerso na minha cultura. Estou estudando muito maracatu, coquinho, cavalo marinho, muito a minha cultura de Pernambuco, e estou Que legal. escrevendo coisas, né? Inclusive, eu escrevi uma peça, um musical nordestino ambientado lá, com músicas que eu também escrevi, também criei, com apoio, com maracatu, com samba, tudo isso escrito por mim, dentro Desse contexto. desse contexto. Eu não vou me esticar muito contigo, mas depois eu vou fazer contato, vamos fazer contato contigo, a gente tem umas ideias aí que pode linkar algumas coisas juntas, tá? Maravilha. Ó, não sai ainda não, mas muito obrigado, tá? Pela tua presença, tá, Pablo? Eu que agradeço. Vamos falar agora, a Sofia escreveu aqui, né? Só completar que a Isabela falou sobre o Pablo, falou aí, vamos montar. A Isabela montou aqui. Vamos lá, a Sofia escreveu o seguinte: